Saudações, vlog espectadores, saudações meus três camaradas cavaleiros. Nós somos os quatro cavaleiros do Apocalipse e esse é o vídeo da semana que vai abordar o termo proibição de drogas e Estado. E a indústria farmacêutica que, né, produz drogas também e outras indústrias e isso aí são liberadas essas drogas. É, por que é proibida? Por que é proibido o uso de drogas? Acredito eu que o principal da proibição do uso de drogas, que não está explicado em nenhuma lei por que é proibido, porque existem leis que, se você for parar para ver, são completamente absurdas. Tem de haver um porquê é proibido. Eu acredito que atrás da proibição do uso de drogas está a ideia do Estado de que o uso de drogas faz mal para as pessoas que usam e para a sociedade. Veja bem, se o Estado acha que drogas fazem mal para a pessoa, e se essa pessoa usa essa droga e ela pode fazer um mal para a sociedade, para outras pessoas, a lei está inferindo maldosamente ou imaginando que o uso de droga vai causar um mal, sendo que nem todo mundo que usa droga faz besteira. Na verdade, pessoas fazem mais besteira com drogas lícitas, álcool, cerveja, vinho e bromazepam, diazepam e outras drogas da indústria química, do que com drogas ilícitas. Pode procurar aí. Pode procurar os dados. Com certeza o dano é muito maior baseado no uso de drogas lícitas do que ilícitas. Mas por que proibiram? Tem muitas e muitas teorias. E eu acho que a minha teoria pessoal é de que proibindo, algumas outras pessoas, alguns outros ramos da sociedade ganham muito dinheiro com essa proibição. Existe todo um mercado paralelo por trás da proibição de drogas, pessoas que vivem dessa proibição. O Estado mesmo, constituído, precisa de criar bandidos, porque senão não tem motivo existir a segurança pública se todo mundo tivesse acesso às mesmas riquezas, ou à riqueza de forma igualitária, e a nossa sociedade fosse mais justa, não precisariam das leis do sistema judiciário. Então, os primeiros a ganhar dinheiro com a proibição é o sistema judiciário, o sistema legal, os advogados, os juízes e todos aqueles que entram na defesa ou na acusação sobre a proibição, ou o crime efetuado, o crime consumado. Então, realmente é um assunto cabeludo e um tabu muito grande que precisa ser picadinho em pedacinhos, mastigado e digerido pela sociedade para que se encontre uma solução. Eu conheço pessoas que ficam loucas se não tiverem sua dose de café ou de chocolate diárias. Se essas pessoas não têm suas xicarazinhas de café expresso ou seus bombons que tanto adoram, ficam completamente loucos, fissurados. Inclusive, eu acredito que, na minha opinião, né, não acredito que, na minha opinião, chocolate e café é tão droga quanto cocaína, o álcool e cigarro e outras drogas, porque causa dependência sim. Da mesma forma que tem gente que é dependente de alimentos, da comida em si. Às vezes a pessoa nem é gorda, às vezes a pessoa tem até sua forma física, vamos dizer, normal, mas ela precisa ingerir uma quantidade enorme de alimento para se sentir satisfeita. Inclusive, alguns até vomitam depois, fazem aquela bulimia, que comem e depois vomitam tudo o que comeram. Tem outras pessoas que não, que comem, sentem-se satisfeitos e depois vão correr, vão fazer seus exercícios físicos para não engordarem. Mas tem o vício no alimento também. Então, o vício humano é uma falha genética do ser humano. Ninguém sabe explicar de onde vem o vício. Da onde vem o desejo por obter prazer. Da onde vem o hedonismo? Ninguém sabe de onde vem, as pessoas só sentem. O que nós não podemos é proibir as pessoas de fazerem com seus corpos o que elas querem. O que nós devemos proibir é o ato desvairado da pessoa que usa droga e vai dirigir, ou vai assaltar, ou vai cometer algum crime qualquer sob efeito de drogas. A lei devia ser dura nesse sentido, punir com veemência, com firmeza as pessoas que cometem atos depois de ingerirem drogas. Porque não é a droga que pula dentro da pessoa, é a pessoa que põe a droga dentro de si. Então, se a pessoa usa a droga para ter uma atitude de prejudicar um terceiro,
problema é da pessoa e não da droga. Nunca vai ser. Se a droga fosse liberada hoje, o poder de muitas e muitas pessoas e muitas famílias riquíssimas que estão aí, que tem por base a riqueza no sofrimento dos outros, com essa proibição que a própria sociedade criou, se houvesse a proibição hoje, impérios cairiam. Se houvesse a liberação das drogas, impérios cairiam. Outra coisa, aonde você acha que as pessoas iam buscar as drogas, se caso essas drogas fossem, o acesso a substâncias alucinógenas fosse liberado? As pessoas iam no mato, porque a maconha, a cocaína e outras drogas que vêm da natureza nascem no mato, não é verdade? A própria cerveja e o vinho são derivados de alimentos que fermentam naturalmente. Inclusive esses alimentos como o vinho e trigo, fermentam em estado natural mesmo. Existem alguns animais que pegam frutas nos seus habitats naturais, levam para armazenagem e essas frutas fermentam, viram vinho e cerveja. Isso é anterior ao ser humano. Obviamente, né, a nossa espécie, experimentando o alimento, experimentando alimento de outros animais, encontrou essa substância já na natureza há milhares de anos. Então existe uma hipocrisia muito grande sobre as drogas, é um tabu muito grande, a gente precisa, com certeza, terminar de vez com essa proibição e fazer com que as pessoas percebam que o uso é nocivo, mas quem quiser usar, que use sabendo que vai prejudicar a si. E que saiba que se ela fizer alguma besteira sob efeito daquela droga que ela usou porque quis, ela vai ter uma punição severa. E é isso daí, eu acho que a gente precisa liberar sim, e que as pessoas conscientizem-se de que usar droga faz mal, como todo mundo sabe que droga faz mal, né? Todo mundo sabe, a sociedade informa, meus pais sempre me falaram, e eu acredito que o pai de todo mundo que está vendo esse pai e a mãe de todo mundo que está vendo esse vídeo, sabe que drogas fazem mal, assim como comer demais faz mal, como comer muito açúcar faz mal, muito sal faz mal, não é verdade? E não tem nenhuma lei proibindo o uso de sal ou açúcar, ou de café, ou de chocolate. É o bom senso que leva a pessoa ter o uso moderado dessas substâncias, porque até oxigênio demais mata, não é? Um abraço, tchau. Bem, galera, mais um encontro aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E para começar a abordar o tema desta semana, eu queria começar pelos fármacos. Produtos farmacêuticos, assim como qualquer produto capitalista, atende a interesses de particulares, interesses de pessoas que estão preocupadas apenas em ganhar dinheiro. Estas pessoas não têm preocupação com relação à sociedade ou com relação ao Estado. A única preocupação deles é o próprio bolso. Não por outro motivo, existem muitos medicamentos que são caríssimos e praticamente inacessíveis aos cidadãos. Você pode notar que o que mais existe depois de bares são farmácias. Isso mostra que é um campo muito lucrativo. O problema dos fármacos é a patente. Eu não me recordo muito bem quantos anos uma pessoa que descobre o medicamento ele possui essa patente. Eu acho que é em torno de 20 anos. Ou seja, durante 20 anos as pessoas não podem produzir determinado medicamento sem autorização do detentor da patente. E obviamente com isso os preços ficam lá em cima. Os genéricos que temos aqui no Brasil são medicamentos cuja patente já foi quebrada. Então são bem mais baratos do que as marcas originais. Eu estava conversando com o médico lá no meu serviço, na Secretaria Estadual de Saúde, e perguntei a ele sobre este surto de meningite que teve lá na Bahia. Não sei se vocês sabem, mas o preço médio da vacina contra a meningite é R$ 150.
e ela é dose única, ou seja, você toma uma dose durante a sua vida inteira e está imune até o dia que você morrer. E eu perguntei a ele por que o Estado não bancava essa vacina para todo mundo. E ele falou que há interesses políticos por trás disso. E outra pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: por que esta vacina é tão cara, né? Por que é R$150 uma dose? Eu perguntei para ele: gasta-se muito para fabricá-la, alguma coisa extraordinária? Ele falou: não. Essa vacina, o gasto dela é o mesmo gasto de qualquer outra vacina e o preço deveria ser mais baixo realmente. Então, qual que é a posição do Estado com relação a medicamentos? É a mesma posição com relação a qualquer tipo de produto produzido por capitalistas fortes. O Estado protege capitalistas. Ele protege quem os colocou lá. Eu já falei diversas vezes nos meus vídeos. O Estado está cheio de representantes do capitalismo. Simplesmente isso. É por isso, mais uma vez, que eu sou absolutamente contra o capitalismo. Mesmo que não seja implantado um socialismo, deve-se implantar alguma coisa urgente para acabar com esse sistema falido, egoísta e que mata tantas pessoas. Então, não se vacina as pessoas lá da Bahia porque não querem, não há interesse do Estado em vaciná-las, e fica esse início de epidemia aí e ninguém está nem aí, porque vão morrer são pobres mesmo, porque R$150 para uma pessoa que ganha relativamente bem não é nada, morrendo pobre que se foda. E com relação à visão do Estado relacionado aí à legalização das drogas, lá no Estado, principalmente no Legislativo, há muitos políticos que se elegeram com dinheiro vindo do tráfico, não só de drogas, mas de armas. Então é óbvio que eles serão contra a legalização dessas drogas. Outro motivo para o Estado ser contra a legalização das drogas é que a maioria da nossa população ou é católica ou é protestantes. E ambos são severamente contra a liberação das drogas. Então, estes políticos, para não perderem voto, não liberarão as drogas. As drogas terão que ser liberadas pelo Supremo Tribunal. Desculpem. Isso, pelo Supremo Tribunal Federal, assim como fizeram com o casamento gay, né? Ninguém no Legislativo tinha coragem de peitar as igrejas e o Supremo teve que tomar a frente. Então, eu acho que se o clamor popular das minorias for muito grande, o Supremo toma a frente aí e libera essa merda aí pra todo mundo. Por que eu sou a favor da liberação das drogas? Porque o Estado é incompetente em inibir o uso e o tráfico, só isso. Se o Estado amanhã conseguir inibir o uso e o tráfico, não há por que liberar, mas enquanto não conseguir, libere-se. O uso, libere-se, vender essas drogas como é vendido cigarro e álcool. Ressaltando que o álcool causa muito mais dano do que essas drogas e ninguém proíbe o álcool. Então minha colaboração dessa semana foi esta. Eu queria recomendar 2 filmes aí. O primeiro a maioria já deve ter assistido, que é Tropa de Elite 2, que vai mostrar a relação do tráfico, milícias e governo. E o outro é o Super Lobista, com Kevin Spacey, que vai retratar aí como que os lobistas agem nos bastidores da política. Se você não assistiu qualquer um desses 2 filmes, eu recomendo fortemente. Você vai começar a entender a maracutaia, a arapuca que é o governo. Então, para fechar aqui, o governo não está preocupado em diminuir o preço de fármacos ou de liberar o uso de drogas que hoje são ilícitas, porque não é de interesse nenhum da elite que essas coisas sejam liberadas. Então, se a elite não quer, o Estado também não quer.
no Estado estão os representantes da elite. Então, valeu por quem assistiu ao nosso vídeo aí e até a próxima, galera. Senhores, Pac Master 9, senhores, mais uma vez, como é que os senhores estão? Os senhores estão bem, senhores? Os senhores estão bem. E, senhores, o assunto de hoje é legalização. Os senhores sabem que eu posso dizer com toda certeza que a política mais desastrosa em toda a história da raça humana nesse planeta, a política que causou mais mortes, a política que gastou mais dinheiro sem ter efeito algum, a política que destruiu países, a política que matou, exterminou, denegriu, a política que mais propiciou corrupção policial. Senhores, foi a política antidrogas dos Estados Unidos da América do Norte, que foi empurrada à força para todos os outros países e destruiu boa parte dessa civilização. Os senhores concordam comigo? A política antidrogas americana, eu não vou dizer que ela acabou com essa civilização, mas se essa civilização está no estado que ela está, toda ela tem um dos grandes culpados. Será o modo como essa política foi implantada. Porque, senhores, antes da década de 70, nós tínhamos criminalidade, é verdade. Nós tínhamos crimes. Mas, senhores, nós não tínhamos o tráfico que nós temos hoje. E o tráfico, senhores, é alimentado por nossa política antidrogas. Senhores, nós temos milhões de pessoas que se drogam todos os dias com antidepressivos, com álcool. Senhores, as pessoas se drogam desde que elas são pessoas, desde que esse mundo é mundo. E o inteligente seria aprender a lidar com isso. Eu estou errado? Senhores, é inteligente simplesmente fingir que isso não existe. É como você pensar que você tem um filho, uma filha, e como pai ou mãe você não gosta pensar que talvez um dia ele faça sexo, quando você vê eles ainda crianças. Mas é ridículo pensar que você vai poder proibir isso deles. Você sabe que sexualidade faz parte da raça humana. Você sabe, aliás, que muitos dos nossos problemas são devidos à sexualidade na nossa vida cotidiana. Mas você não simplesmente proíbe porque você sabe que isso faz parte do que é ser humano. O uso de drogas, por mais que as pessoas queiram fechar os olhos para isso, o uso de drogas faz parte da humanidade desde que ela existe, em larguíssima escala. E o inteligente seria educar as pessoas para que elas aprendessem a lidar com isso, ao invés de você ter um governo que quer moralizar a população em cima de preceitos cristãos. Senhores, eu estou errado. Senhores, a política antidrogas norte-americana começou mais ou menos na década, teve mais força, vamos dizer assim, mais gás, a partir da década de 70. Porque, senhores, eles tiveram a grande mudança dos costumes na década de 60 e o aparecimento dos hippies, as liberdades sexuais das mulheres,
os grandes astros do rock que mexiam na mentalidade de muitos. Senhores, toda aquela liberação que ocorreu na década de 60, cujo o maior símbolo é o Woodstock. E, senhores, o governo norte-americano tremeu das pernas com relação àquilo. Eles já não gostavam de maconha porque era algo associado aos mexicanos. E, senhores, o Ronald Reagan, o Richard Nixon e o George W. Bush, se você colocar os três um do lado do outro, eu não sei qual deles é o pior. Eles são farinha do mesmo saco. E a maior especialidade desses três presidentes foi criar guerras imaginárias. Porque criando guerras, eles colocariam toda a população na palma da mão deles. E cada um deles criou a sua guerra imaginária. O Ronald Reagan criou a guerra contra as drogas, que ele disse estava destruindo os bons costumes americanos. E hoje, senhores, nós temos um mundo, a criminalidade da década de 70 para cá, ela se tornou extremamente violenta, porque pessoas começaram a competir pelo tráfico. Quando houve a lei seca nos Estados Unidos, o governo conseguiu impedir que as pessoas parassem de beber álcool? Não, senhores, só ficou 10 vezes pior, porque além das pessoas continuarem a beber, elas começaram a frequentar o submundo, o mundo do crime, e começaram a colocar dinheiro ali. Então, os Estados Unidos, num ato de inteligência, disseram: olha, essa lei seca, ela é ridícula, porque isso não impede que as pessoas parem de beber. E os senhores, eles revogaram a lei seca. Senhores, com relação às drogas, não é a mesma coisa, não. Quantas pessoas vão ter que morrer? Quantas pessoas vão ter que ser assassinadas? Quantas vidas serão perdidas, senhores? Até que o nosso governo pare de querer moralizar a população em cima de preceitos religiosos. Quando eu era criança, minha família dizia que quem tinha tatuagem, quem era tatuado, como nós dizemos aqui, né? Quem tinha tatuagem é uma pessoa que não prestava, era um arruaceiro. Senhores, isso já foi dito a quem tocava violão. Tiveram épocas que quem tocava violão era visto como um vagabundo. Senhores, nós olhamos para isso e nós dizemos que isso é ridículo, tanto com relação às tatuagens e muito mais ainda com relação ao violão. E, senhores, com as drogas é a mesma coisa. Nós sabemos que tem pessoas que têm problemas com drogas, principalmente com álcool, a pior de todas, na minha opinião. As piores drogas, na minha opinião, eu provei muitas, são o álcool e o cigarro. E, senhores, eu sei que o único modo de você não ter problema com isso é você aprender por si mesmo a lidar com isso, senhores. É tão estúpido, é tão perigoso quando o nosso governo tenta impor valores morais na população, senhores. Porque todas as vezes que eles tentaram fazer isso foi desastroso. E talvez a nossa política antidrogas seja o maior exemplo disso. Eu não sei quantas vidas ainda serão destruídas para que o governo, nossos governantes, aprendam a lidar com isso de forma diferente. Embora eu acho que o centro de tudo isso são os Estados Unidos. Eu acredito que nenhum outro país, pelo menos principalmente aqui no continente americano, eu acredito que terá uma postura diferente, porque os Estados Unidos simplesmente impõem isso. Eles impõem isso. Até porque, né,
defendendo a indústria farmacêutica, defendendo os fabricantes de cerveja e defendendo os fabricantes de cigarro, para que nenhum deles tenha concorrência. Então, senhores, eu fico aqui. Espero que os senhores tenham gostado. Eu fico aqui, senhores. Se cuidem. Olá pessoal, tudo bem? Fazendo mais um videozinho aqui dos Cavaleiros do Apocalipse. Isso aí, gente, vamos lá. O tema hoje, né, tema sugerido pelos meus colegas, é da legalização das drogas e da atitude do governo e da indústria farmacêutica. Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando mais ou menos isso, da guerra das drogas e tudo isso. Eu acho sim, né, reiterando o que eu falei no meu vídeo, eu acho que as drogas, elas devem ser legalizadas sim. Eu acho que não deve haver nenhum tipo de proibição, vez que a proibição, ela alimenta o próprio tráfico, né? Ela alimenta o tráfico e ela alimenta a corrupção que está por trás do tráfico, né? Seja a corrupção direta, né, que no caso é polícia, que recebe propina para deixar traficante solto, ou então juiz que dá sentenças favoráveis a traficantes, você entendeu? Essa corrupção direta como a corrupção indireta, a corrupção que é feita em cima dos gastos da guerra contra as drogas. Ou seja, você superfaturar com propaganda, com sei lá, armamentos, né? Você superfatura isso, né? Você superfatura essa coisa toda e ganha dinheiro em cima. Eu acho que com a legalização das drogas não haverá mais narcotráfico, né? Até porque eu dei até alguns exemplos no meu outro vídeo, né? Se vocês puderem assistir, assistam depois desse. Eu falei que não existe traficante de cerveja, não existe traficante de cigarro e também não existe traficante de café, né? São drogas também, só que são drogas lícitas, né? Então, se todas as drogas forem lícitas, não existirá tráfico. O que pode ser que haja é contrabando. Só que contrabando não é nem 10% do que é o lucro do tráfico, né? Você pode até ver nesse contrabando de cigarros que tem por aí, contrabando de bebidas. Não dá um lucro como um traficante que vende cocaína, que vende heroína. Não tem esse lucro exorbitante. Eu sou favorável sim que haja tributação em cima das drogas, que elas sejam vendidas em locais apropriados, como farmácias, como tabacarias e o que for, né? Que tenha a proibição para menores de idade, né? Não seja vendido, a exemplo do álcool e do cigarro, que não seja vendido para crianças, né? Sobretudo isso. Então, gente, é isso. Eu acho que a legalização é o caminho para o fim do tráfico. Enquanto o governo investir na guerra contra o tráfico nunca vai acabar. Sempre vai existir. Ok, gente? Então tá. O vídeo de hoje é esse. E eu passo agora para o próximo cavaleiro, né, o próximo amigo aqui a falar. Um abraço, tchau. Reden wir und wir schenken ab.